Olá a todos, aqui é o Musco e você está ouvindo Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Opa pessoal, eu tive finalmente aí um tempo de dar uma lida no compêndio de superpoderes que está saindo em português, né? E eu gostaria de falar um pouco assim minhas primeiras impressões sobre o livro, né? Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, então não vou poder dar muito palpite sobre isso, né? Eu tô com a vontade aqui de fazer algumas fichas, fazer alguns heróis, né? E ver como que é o processo de fazer a ficha, né? Na primeira impressão aqui, parece que vai levar mais tempo do que fazer uma ficha de Savage Worlds básica, né? Que já é um pouco trabalhoso, né? Não é muito rápido fazer uma ficha de Savage Worlds, parece que vai tomar um pouco mais tempo, mas faz sentido, né? Numa campanha de super-heróis, assim, para encontrar os poderes que você quer fazer colocar no seu personagem, pode tirar um pouco mais tempo, né? Eu também vou pedir desculpa aqui, caso vocês escutem o barulho do meu mouse, né? Que nem eu fiz agora, porque eu tô olhando aqui no livro em PDF, tá? Enquanto eu falo com vocês. Então vamos por cima aqui, o que tem nesse livro, né? Tem algumas vantagens novas, né? Essas vantagens ela tem foco na vida do super-herói, né? Ela depois vem com um capítulo de equipamentos que, assim, eu acho que, na minha opinião, aqui é o menos interessante que eu achei no livro, o capítulo de equipamentos. Também é um capítulo pequeno, né? Mas eu não achei que, assim, tem muito mais coisa do que o livro básico e talvez o que dá para achar no compêndio de ficção científica, né? Que ainda não saiu. Eu não tenho acesso ao revisado novo, né, pro Savage Worlds edição de aventura, mas eu tô pensando aqui com base no antigo, né. Aí vem um capítulo super interessante que é o capítulo 3, com as regras de ambientação. Eu fiquei bastante impressionado com esse capítulo, viu. Tem umas regras de ambientação super interessantes aqui, né. Uma delas que eu vou falar um pouquinho mais em detalhes, que são as proezas de poderes, que eu achei muito interessante. E a maioria delas tem a ver com luta, né? A maioria delas tem a ver com combate. Essa proeza de poderes talvez tenha aí uma potencialidade, né, de aparecer em outros tipos de cenas, né? Aí o capítulo 3 das regras de ambientação, ele termina com um pouquinho assim de dicas, né? Mais voltadas para o narrador e o tipo de jogo, né? Que tipo de estilo de super que a aventura vai ter, né? Aí aqui tem listado 4 cores, cósmico, sombrio, fantasia, horror, ultraviolento, né? E o de nada a herói, que é o From Zero to Hero, né? Aí o capítulo 4 é a maioria do livro, né? Que são a informação sobre os poderes, né? Aí depois da informação sobre os poderes, nós temos um capítulo 5, que é basicamente aqui pro narrador. Tem uma galeria bastante grande, eu fiquei bastante impressionado com a galeria de vilões aqui, muito variada, tá? Achei ótimo o jeito que eles organizaram isso e do jeito que eles também colocaram dicas para narração aqui e ideias para aventura e tudo mais, junto com os inimigos e as fichas dos inimigos. Eu achei muito interessante isso. Na verdade, a primeira vez que eu tô vendo esse tipo de organização num livro de Savage Worlds, né? O que eu tô querendo dizer? Aparece a ficha do NPC e já associado com a ficha desse NPC tem ideias de aventuras, assim. Achei super legal que eles fizeram isso, viu? Dá mais valor, né, para essa ficha do NPC, né? Acaba sendo mais interessante, mais útil para o mestre, talvez até que a própria ficha, né? Na minha opinião.
Aí o capítulo 6 aqui, temos itens de poder, que é interessante também, vem com bastante informação de background sobre esses itens de poder. São itens mágicos aí, vamos dizer, né? Então, uma lista grande de itens mágicos, viu? Deixa eu contar aqui, ó. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? 20 itens de poder, todos eles vêm com um background, né? E explicação, não somente as regras, né? Super interessante isso aí. E aí no final tem um apêndice, né? Que ele tá aqui para dar um update nos inimigos de um livro de cenário, né? E uma plot point campaign, uma campanha de plot points, né? Que é uma que você joga com vilões, na verdade, né? Você joga com vilões num mundo em que os vilões são os únicos agora que podem salvar o mundo, né? Que chama Necessary Evil. Não cheguei a jogar, eu só conheço um pouquinho sobre, né? Bom, o que vale a pena aqui gastar mais tempo com, eu acho que é explicar como é que funcionam esses poderes, né? Eu não vou comparar com a versão anterior do Compêndio de Superpoderes, porque eu nunca li ela, né? Eu já comecei a jogar na versão de aventura, Savage Worlds, né? Na edição de aventura. Então vamos lá. Primeira coisa que o livro apresenta pra gente, para explicar como funciona, são os níveis de poder. Porque as campanhas, né, os heróis, eles são divididos em 5 níveis de poder, né? Aí vai, o nível 1 temos heróis e heroínas pulp em início de carreira, ou adolescentes com poderes em desenvolvimento, né? Então aqui é o nível mais baixo, né? Aqui está dizendo, seus inimigos vão provavelmente ser assassinos medonhos ou líderes de gangue de bairro, né? É o nível mais baixo. Aí o nível 2 aumenta para lutadores de rua, heróis e heroínas veteranos ou novos supers que ainda não aprenderam toda a extensão das suas habilidades, né? Aqui já tem um nível mais alto de periculosidade aqui dos inimigos, com assaltantes de bancos e gangues que ameaçam agora pequenas cidades, né? E não só uma gangue de bairro, ou até partes de uma cidade grande. Aí mudamos para o nível 3, né? Onde temos verdadeiros super seres aqui. E é onde tá os heróis 4 cores. Eu aqui, pela minha percepção no livro, eu imagino que quando eu fizer uma mesa de super poderes, eu acho que ela vai estar aí nesse nível 3, né? Aqui os heróis já possuem poderosos nêmesis como vilões, né? E esses vilões estão ameaçando cidades inteiras e talvez o país, né? Então é mais, eu acho, onde a minha percepção de maior diversão aí de uma aventura de supers vai estar, né? Depois temos o nível 4, né? Que já são pesos pesados, né? São os heróis mais poderosos do planeta. Aqui o livro descreve como a primeira linha de defesa contra conquistadores megalomaníacos, né? Invasores alienígenas, desastres naturais e legiões infernais, né? Eu acho que aqui já é um nível para jogadores, né, e mestres aí que estejam querendo aventuras maiores, né, bastante cinemáticas, com coisas gigantescas, que pode ser muito legal também, né? Aqui eu falei que o nível 3 era o mais legal, mas eu acho que eu estou entre 3 e 4 agora, né? E tem o nível 5, que é o cósmico, né? Que aí a gente está pensando que esses são guardiões galácticos, e talvez, né, o foco dessas aventuras em nível 5 não seja nem na batalha em si, né, na ação turno a turno, mas sejam nas dificuldades difíceis que esses heróis têm que passar por, né, decisões muito complicadas, talvez assim, decisões de quem vive, quem morre, né? Porque esses super-heróis é um nível 5 e realmente tem a vida das pessoas na mão deles, né? Eu imagino aqui que aventuras do nível 5 sejam mais legais se elas tiverem bastante desse drama
e dessa parte, mesmo assim, de questões éticas, né? No nível 5, porque os Eloys já são super poderosos, né? O livro aqui diz que eles são guardiões galácticos, que podem lidar com ameaças cósmicas, né? Suas aventuras nesse nível 5 normalmente vão colocar os heróis com ameaças que estão ameaçando todo o sistema estelar, imagina, né? Ou até mesmo a realidade como conhecemos, né? Então temos esses 5 níveis de poder, né? Que vão influenciar o tipo de aventura que você vai jogar, né? E o que isso quer dizer, né? Esses níveis de poder, eles controlam quantos pontos de poder seu personagem vai ter. É assim que funciona o compêndio de superpoderes em Savage Worlds, né? Você vai ter um certo número de pontos e você vai comprar superpoderes com esses pontos. Ele é diferente do Antecedente Arcano. Eu acho que vale a pena aqui trazer uma comparação com o Antecedente Arcano que a gente já está acostumado, né? No Antecedente Arcano, você começa, por exemplo, com 3 poderes, né, na maioria deles. E cada um desses poderes tem um custo de pontos de poder, né? Você faz a rolagem da sua perícia arcana, né? Se você passar no seu teste, você gasta aqueles pontos de poder e faz o efeito do poder, né? Uma magia, uma tecnologia ou alguma coisa assim. Aqui é diferente. Quando eu digo pontos de superpoder, né? Eu não estou querendo dizer que você vai gastar esses pontos de superpoder para ativar o superpoder. É diferente. Você vai gastar esses pontos para comprar o superpoder, tá? Então imagine aqui, ó, para deixar mais claro para você, eu acho que a gente vai usar esses super pontos de poder para comprar vantagens. Imagine que o superpoder do compêndio de superpoderes, cada superpoder é uma vantagem. Você pagou ali o custo dela, colocou na sua ficha do seu personagem, você vai usar, certo? A sua vantagem. Não tem um ponto de poder para você gastar toda hora que você vai usar a sua vantagem, correto? A não ser que seja um antecedente arcano. É a mesma coisa aqui. O livro explica que todos os personagens usam essa habilidade chamada foco, né, para ativar poderes que são ativáveis, né, que não são poderes passivos. A primeira coisa que eu pensei aqui é que vale a pena, eu acho que o jogador, né, junto com o mestre, renomear essa habilidade aí, né, essa perícia, para fazer mais sentido com o personagem. Eu acho que o nome das perícias evocam bastante do jogo. Então, todo mundo usar a mesma perícia chamada foco num jogo que esse vai ser o objetivo, né? Usar e abusar aí dos poderes de super-heróis, todo mundo vai rolar foco. Seria legal aí cada um dos jogadores ter um nome diferente de perícia, né? Tem assim regrinhas para isso depois, que são regras que dizem que algum dos seus superpoderes podem ser ativados com outras perícias, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer mudar o nome do foco para alguma coisa que descreve melhor o seu super-herói, né? Então tá. Então você vai ganhar alguns pontos de superpoderes para comprar poderes, tá? E aí também tem um limite de poder, tá? Porque cada poder do livro ele pode ser comprado com diferentes tamanhos, por exemplo, vai? Por exemplo, super força, vai? Você pode comprar nível 1, 2, 3, 4, 5 de super força, entende? Então, cada um desses níveis vai dar mais e mais super força para o seu herói, né? Então, aqui, por exemplo, o nível 1 de jogo, né? Aquele herói iniciante da rua ali, né? Lutando contra gangues de bairro, né? Ele tem 15 pontos para comprar poderes e cada um desses poderes não pode ter mais de 5 pontos em cada um deles, né? Então imagina aqui, se eu gastar o máximo dos meus pontos de poder em cada um dos poderes, eu posso ter 3 poderes, cada um com 5 pontos. E aí 3 vezes 5 dá 15, que é o valor total de pontos que eu tenho. Tá entendendo? Aí mudamos para níveis mais altos de poder. Esse número de superpoderes aumenta. Então, por exemplo,
Do nível 1 para o nível 3, a gente aumenta de 15 para 45. E o limite de poder para cada poder, né, vai mudar de 5 para 15, 3 vezes mais, tá? Então a gente pode ver aqui, pelo menos nessa conta aqui, né, que nível 1 e nível 3, o nível 3 é 3 vezes mais poderoso que o nível 1, tá bom? Então eu vou trazer um exemplo aqui para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando, né? O poder ataque de longa distância, que é um poder bastante simples aí, uma rajada, um raio, né, uma arma high-tech, o mesmo tipo de poder que a gente vê no livro básico, né, do antecedente de Arcano, o poder raio, né? É o mesmo tipo de poder, tá? Aliás, comprando esse superpoder com custo de 3, ele também vai dar 2d6 de dano, que é o mesmo dano do raio, tá? Pagando 6 pontos, ele vai dar 3d6 de dano. Novamente, não é que você gasta esse ponto toda vez que você vai usar esse superpoder. Você está gastando ele daquele limite, né, de pontos que você tem. Então, vamos dizer que a gente está num nível de campanha de nível 1, nível básico, né? Nível baixo. Você tem 15 pontos para gastar, tá? E o máximo que você pode colocar num poder é 5, né? Então, usamos 3 aqui para ter o dano básico, 2d6. Mas aí, para subir para o próximo nível, eu preciso gastar 6. Peraí, eu não posso, né? Eu só posso gastar o máximo de 5. Aí que vem uma coisa bacana. Do mesmo jeito que o poder do livro básico de Savage Worlds, né? Ele deixa você fazer modificadores quando você vai usar aquele poder, né? E esses modificadores, eles mudam o custo do poder que você vai gastar em ponto de poder. Aqui também tem modificadores, só que esses modificadores, eles vão mudar o quanto que você vai pagar por esse poder. Então, não podemos aqui, com um limite máximo de 5, comprar 3d6 de dano. Mas vamos ver aqui os modificadores que a gente pode usar, né? Tem um modificador de área, né? Por 2 pontos a mais, você pode fazer um ataque em uma área de modelo médio, né? Aí fazendo esse poder de raio parecer com o poder de explosão, né? Você tem cadência de tiro, né? Aumenta aqui a cadência de tiro, podendo dar 2 tiros, né? Ou até 3 tiros, né? Aumentando o custo de poder. Aqui, para dar 2 tiros por turno, é mais 3 de pontos de superpoder que custa. Para dar 3 tiros, é mais 6 de pontos de superpoder, né? E o que eu gostaria de comentar aqui é um que chama letal, tá? Veja, letal, ele diz que o ataque é naturalmente mortal. Não é possível usar esse ataque para fazer um ataque não letal, né? Então ele já muda a narrativa do seu poder, que é algo bem legal, né? Você comprando esse letal agora, você já pode imaginar o tipo de ataque, porque ele não pode ser não letal, ele é sempre letal, né? Talvez seja um raio de fogo aí, alguma coisa que vai sempre ter uma chance de matar quem acabar entrando na frente, né? Mas olha, o custo desse letal é -1. -1. Então, para pegar um dano de 3d6 ao invés de 2d6, tem um custo de superpoder igual a 6. Mas se a gente colocar o modificador letal, ele vira um custo de 5. Então tá ali no valor máximo que a gente pode usar. Então o herói de nível 1 no compêndio de superpoderes pode ter aí um máximo de ataque à distância de 3d6 de dano. Aí como é que vai funcionar no jogo usar esse poder, né? Você vai rolar o teste da perícia foco, né? E se você for bem sucedido, esse poder ele é ativo, né?
Aqui tem as regrinhas de modificadores de longa distância, que é muito semelhante também com a regrinha do poder arcano lá do livro básico, né? Diz que aqui que a perícia usada para esse poder afetada pelas regras usuais de ataque a longa distância, como alcance, cobertura, iluminação e assim por diante, né? Então vai fazer um teste de foco, tá? Basicamente um teste de atirar, mas usando essa perícia de superpoder, né? Não tem balas, né? Sim, por dizer, né? E você pode usar esse ataque de distância quantas vezes quiser e continuar usando, porque diferente de uma arma de fogo e diferente do antecedente arcano, não tem aí um custo cada vez que você vai usar. Então essa é a diferença, basicamente, ali, do superpoder pro antecedente arcano, né? Não tem o gasto desse ponto. O livro também traz exemplos de situações que podem mudar a penalidade para usar os poderes, né? Então ele diz, por exemplo, se você tem um herói aí que é o Homem-Tocha, né? E ele vai atacar a longa distância com fogo, né? Talvez seja muito difícil ter esse ataque se estiver tendo uma chuva torrencial aí, produzida por um outro poder de um inimigo, né? Que é um inimigo que controla a água. Então, adicionando aí um -2, um -3 para usar esse poder. E pode ter algumas outras situações, dependendo da narrativa, né? Por exemplo, se for um jogo um pouquinho mais, pensando um pouquinho mais realista, né? Talvez se esse personagem tá no vácuo, que não tem ar para queimar ali, né? Ele não vai conseguir usar já o fogo dele, né? Então, o tipo de poder é uma coisa interessante e é usada aqui no compêndio de superpoderes. E já que eu comentei aqui do tipo de poder, eu acho que vale a pena falar sobre esse tópico, que eu achei bastante interessante. Também fiquei um pouco impressionado, né, que os desenvolvedores tomaram essa decisão. Quando a gente lê o antecedente arcano e os poderes no livro básico, né, a gente aprende sobre as manifestações. Aí as manifestações elas podem ser qualquer coisa que você acha que faça sentido para o seu personagem e para a época, né, para o estilo de jogo, né? Então um raio pode ser um laser, pode ser um poder assim do vento, né? Pode ser abelhas que atacam seu oponente, pode ser pedras jogadas, né? Pode ser até um poder psíquico, talvez, né? Tudo o mesmo poder do tipo raio, né? Aqui no compêndio de superpoderes, eles apresentam uma tabela. Tem uma tabela aqui na página 53, chamada Tipos de Poder, que basicamente limita os tipos de manifestação que você pode pensar. Porque a manifestação que você faz, ela precisa encaixar nesses tipos de poderes aqui, né? É uma tabelinha, tem de um lado tipos de energia, do outro lado tipos de matéria, né? E aí como é que o livro explica? Ele explica que, por exemplo, você tem uma rajada de fogo, tem o tipo de energia fogo. Então aquela rajada vai ser do tipo fogo, né? Aí vamos dizer que você tem um ataque que é de água. Tô fazendo um ataque de água. É um jato de água, assim, né? Você vai ver que na matéria, né, tem água, né? E na energia tem frio, certo? Então esse tipo de ataque de água vai ser um tipo de matéria e vai ser água, né? Então o fogo ele tá na categoria de energia, a água tá na categoria de matéria, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que você não fica completamente livre de fazer a sua associação do tipo de energia com a sua manifestação, né? Você precisa encaixar. Você ainda pode fazer a manifestação que você quiser. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá? Tô querendo dizer que o livro pede que você encaixe a sua manifestação num tipo de energia.
Aí por que que é isso? É porque vai interagir com outros poderes e resistência de poderes, né? Porque quando você vai fazer um personagem, vai comprar, por exemplo, absorção de poder ou resistência, né? Você também escolhe nessa mesma tabela aqui qual que é o tipo de energia. Uma coisa meio Pokémon aí. Pronto. Pensa no Pokémon, sabe? Joguinho de Game Boy lá. Cada Pokémon tem os seus tipos de energia e aí ele pode ser mais ou menos resistente dependendo da interação aí da energia do outro Pokémon. É basicamente isso aqui que eles tentaram emular, né? Mas tem mais tipos, né? De energia. Bom, a lista de poderes, gente, é bastante grande, tá? A maioria do livro é uma lista gigantesca de poderes e não faz o menor sentido tentar listar os poderes aqui. Não tem condição, né? Mas o que eu queria aí é pelo menos trazer um deles só para você ter uma ideia de qual que é o uso desses pontos de superpoderes, né? E como é que é usar esses poderes no jogo, tá? Agora eu gostaria de falar um pouquinho das regras de ambientação, porque eu acho que essas são também importantes aqui para ter uma noção do tipo de jogo, né, que acaba sendo usando o compêndio de superpoderes. Eu não vou falar de todas as regras de ambientação, mas eu acho que eu vou falar sobre as que fizeram mais impacto aqui na minha leitura, né, que eu acho que trazem as coisas mais diferentes, tá? Uma que eu gostei bastante chamada de proezas de poderes. Esse aqui é o seguinte, né? Imagine que você comprou um poder, né? Você fez um Homem-Aranha aí. Vamos dizer que você fez um Homem-Aranha, né? Então tem um poder para balancear, né? Para balançar, que é o poder que seria do Homem-Aranha que fica balançando com as teias dele, né? Tem o enredar, né? Que é parecido com o livro básico, que você vai usar ali para encher o inimigo de aranha, de teia de aranha, né? E segurar aquele inimigo. Aí tem super força, tem agilidade, tem um poder que dá para usar para emular o senso aranha. Então tem vários poderes aí. Beleza, você montou seu Homem-Aranha. Mas aí o Homem-Aranha usa a teia dele para fazer várias coisas, né? Várias coisas. Então vamos dizer que o Homem-Aranha saltou assim do avião e aí tá muito, muito alto, não tem onde jogar a teia para se balançar e ele usa a teia dele ali para fazer tipo um paraquedas, né? Não tem poder para isso. Você não comprou aquele poder. Aí como é que fica? Você não pode fazer, né? Como é que tá lá no quadrinho? Você pode, chama proeza de poder, né? Aí como é que funciona? Você gasta um bene, né? Tentar fazer algo que está dentro da narrativa. Aí gasta o bene, faz o teste, né? E aí passando no teste você faz aquilo que você queria fazer. Então é um jeito assim simples de resolver, né? Tem alguns exemplos aqui de tipos de usos, mas é basicamente isso aí. Você gasta um bene, vai fazer o teste e se passar você consegue fazer o que você queria fazer. Eu achei muito elegante isso, né? Porque com certeza essa discussão vai aparecer nas mesas de superpoderes, né? Que é tentar usar esses superpoderes de jeito diferente. E já tá aqui uma regrinha bastante simples para fazer isso. E com um custo interessante. Achei bastante interessante o custo desse. É um custo baseado no Bene, né? Que a gente já sabe que é um recurso importante. Savage Worlds. E ele tá ali sempre puxando a parte dramática do jogo, né? Agora temos aí mais um uso pro Bene, que vai fazer com que o personagem fique assim, poxa, eu quero fazer um outro ataque, ou eu quero manter esse Bene aqui para ter uma jogada criativa, né, depois. Eu, narrando esse jogo, eu já estou percebendo que a proeza de poder sendo muito criativa, o jogador vai usar um Bene e vai acabar ganhando um Bene na hora. O que, baseado aí no primeiro episódio Savageando, você já vai saber que eu não tenho problema nenhum contra isso. A próxima regra de ambientação aqui que eu achei interessante, ela fala sobre morte e derrota, né?
E o que ela diz é que ela muda um pouquinho aqui os resultados do teste de vigor depois que o herói acaba caindo incapacitado, né? E ele muda aqui, por exemplo, a falha crítica que tem maior mudança, né? O herói ele não está incapacitado, mas ele alcança as chamas da glória. E essas chamas da glória, ele deixa o herói fazer alguma coisa fantástica, assim, ao invés de morrer, né? Ao invés de morrer na hora ali, né? Faz a morte ser um momento espetacular e o herói saindo assim com essas chamas da glória. E aqui também, nessa regra de alimentação, tem algumas dicas sobre talvez não seja o fim do herói, porque morte normalmente não é permanente nos quadrinhos, né? Bastante interessante ter mudado esses resultados aqui do teste de vigor quando o herói fica, o personagem fica capacitado, e eu achei que pode ser útil em diferentes tipos de jogo, viu? Aqui eu acho que dá muito bem para encaixar essa morte e derrota aqui no Pathfinder, viu? Eu acho que ficaria muito legal usar essa regra de ambientação direto no Pathfinder. Faz muito sentido para mim, viu? Deixaria o jogo bastante épico e eu acho que farei isso. Uma outra regra de ambientação interessante aqui é a convicção vilanesca, né? Os vilões são capazes de ganhar convicção. É basicamente essa a regra de ambientação. Interessante, não muda muito a regra em si, mas faz com que aqui o super vilão seja mais efetivo, né? Bastante legal isso aqui, né? Gostei também dessa ideia. E aí a outra regra de ambientação aqui que é diferente, né? Pensando nos outros livros de Savage Worlds que eu já li, são aqui os estilos de supers, né? Que o compêndio ele dá umas dicas sobre diferentes tipos de campanhas de super-heróis, né? O que ele diz aqui? Ele, por exemplo, 4 cores, né? Ele dá uma sugestão dos níveis de poder, fala assim, se encaixa melhor em níveis de poder de 3 a 5, né? Então não sugere níveis de poder 1 e 2, que são mais baixos, né? E aí faz uma lista das regras de ambientação que seriam interessante utilizar nesse tipo de jogo. E não só do compêndio de superpoderes, mas também do livro básico de Savage Worlds. Então aqui os desenvolvedores trouxeram uma lista completinha para você. Use aqui essas regras de ambientação para fazer heróis de 4 cores, né? Aí você fica pensando, pô, quais ambientações do livro básico, né? Tá sugerindo usar Nasce um Herói? Tá sugerindo usar combate criativo, convicção, tá? Aquela regra de fanáticos, que cabe muito bem, né, num jogo de super-heróis, com certeza. Alta aventura, mais pontos de perícia, que né, nem precisa dizer, na minha opinião. É um jogo moderno, jogo de super-heróis, então a gente meio que assume que isso esteja lá, né? E limite de ferimentos aqui, que é interessante. Vamos usar o limite de ferimentos. Uma outra coisa que eu percebi dando uma olhada nos poderes é que o dano pode ser alto, viu? Não custa muito pontos de poderes aí para tá rolando 3, 4 D6 aí ou mais de dano. E a gente sabe o que esses D6 podem fazer, né? Então, esse limite de ferimentos aqui, talvez ele vai ser usado bastante, viu? É muito interessante. Bom, eu acho que é isso aí de detalhes, né? É só uma visão inicial mesmo no compêndio de superpoderes, né? Aí, só para fechar, eu gostaria de falar um pouquinho se vale a pena, né, comprar esse livro. Vale muito a pena e vai ficar óbvio se você quiser jogar com superpoderes, né?
Por que eu tô querendo dizer com isso? Porque a capacidade aqui de usar esse compêndio em outros tipos de jogos eu acho que é menor do que os outros compêndios, né? De fantasia, de ficção científica e de horror. Ele é mais dentro desse nicho mesmo, né? Então, comprar esse livro aqui se você realmente quer jogar supers e não tanto para ter assim mais recursos para a sua mesa de um outro cenário, eu acho que não vale tanta pena, né? Suporte para o jogador, tem um ótimo suporte para o jogador, né? Isso aqui é para abrir a cabeça do jogador e dar criatividade infinita para ele fazer o personagem, muita flexibilidade, uma lista gigantesca de poderes, cada um desses poderes também com uma lista de modificadores. Aí em si, e isso é só regra, né? Depois, cada um desses poderes vão criar vida aí quando você colocar a manifestação neles. Eu achei fantástico, né? Eu falei um pouquinho aí no começo do podcast que leva mais tempo fazer a ficha, é verdade, mas eu não achei que deixa o jogo muito mais complexo, tá? Eu acho que a complexidade ela vai ficar no momento de criar a ficha, depois que você tiver a sua lista de poderes aí, tô falando com o jogador, né? Eu acho que vai ser só uma questão de rolar a perícia de poderes, né? O foco e prestar atenção aí nos modificadores assim que existem na cena. Muito legal, muito fácil de usar. Suporte para o mestre. Suporte para o mestre é menor, eu acho, viu? Ele tem regras de ambientações muito legais, que ajudam bastante a colocar aquele tipo de jogo na mesa, né? Tem uma parte sobre bases, que eu acho, na minha opinião, que é um suporte mais para o mestre do que para o jogador, né? Porque essas bases que elas têm ganchos de aventura nela, né? E esses ganchos de aventura são ótimos, eu adoro eles, né? Pra gente criar aventuras bacanas aí. E esses ganchos de aventuras estão atrelados a rolagens que você faz para saber os atributos dessa base. Então isso aí é interessante também. A parte de NPCs, de monstros, fantástica. Super, super suporte para o mestre ali. Eu achei muito, muito legal. Dificuldade de leitura do livro, eu acho que não tem nenhuma. É um livro bastante bem organizado. Tá fácil de achar as informações que você quer. Tá escrito de uma forma simples. Vários quadrinhos explicativos que são muito legais, muito evocativos do tema. Então eu gostei muito do layout, como que ele tá organizado e tudo assim, né? Então eu acho que é isso aí, né? Um ótimo suporte aí para o nosso jogo de Savage Worlds. Bom, por hoje é só. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima.